Como saber se já chegou a hora ou se é a hora certa de você largar a tua profissão atual para investir na carreira do redator freelancer, para trabalhar com a escrita que você tanto gosta? Se você está se sentindo seguro, anda namorando essa nova profissão, mas está empurrando com a barriga porque não sabe se chegou o momento, aqui nesse vídeo eu vou te dar 3 sinais claros para você observar no teu dia a dia que vão responder essa dúvida para você. Beleza? Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa, sou redator e copywriter desde 2017 e eu mesmo fiz 2 transições de carreira até chegar até aqui. Então esse vídeo ele é o resultado da minha experiência, da minha vivência com essas situações. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar nesse momento, beleza? Vamos lá então. O primeiro ponto que você tem que observar é o seguinte: você está trabalhando só pelo teu salário para poder pagar as contas no fim do mês? Aconteceu uma coisa interessante comigo na minha época, que é o seguinte: eu levei 10 meses para conseguir sair do meu trabalho, né? E eu trabalhava numa empresa grande, como meteorologista, sou meteorologista de formação original, não sei se você sabe, mas eu trabalhava numa ótima empresa com um grande salário e ótimos benefícios, e nem isso me fazia feliz, porque aquilo que eu fazia no dia a dia tinha perdido sentido. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a questão do dinheiro, a gente é muito atrelado a essa ideia de que se ganhar bem, tudo bem, né? Mas a verdade, eu senti na pele que não vale a pena você trabalhar só pelo dinheiro para pagar as contas. Por quê? Porque você chegava no trabalho, eu chegava no trabalho, né, já desanimado, e passava aquele tempo inteiro ali dentro sem saber exatamente por que eu estava fazendo aquilo ali, não tinha muito sentido, já tinha perdido realmente a vontade de desenvolver aquelas atividades, tá? E aí, isso é o primeiro sinal para você perceber se está indo por esse caminho também, tá bom? O segundo sinal, ele é quase uma consequência desse primeiro, que é o seguinte: você não sente mais prazer naquilo que você faz. E eu descobri que o prazer no trabalho, ele é o conjunto, é a soma de 2 fatores. Primeiro, as atividades que você desenvolve no teu dia a dia, tá? Então, quando você senta lá, você trabalha com aquilo ali que vai desenvolver o teu trabalho, né? No meu caso, eu fazia previsão do tempo todo dia, eu fazia pesquisa para clima, eu fazia várias coisas relacionadas à meteorologia. E aquilo já não me dava mais vontade de fazer, né? E o segundo ponto é o ambiente onde você desenvolve essa atividade. E no meu caso isso também não ajudava, porque eu me sentia preso trabalhando de 8 às 18 dentro da empresa. Eu ia para lá, eu ficava olhando pro relógio na parede e eu jurava que ele estava sempre parado. Porque nunca chegava, não dava meia-noite, não dava 18 horas. Né? Parecia que eu me sentia vivo só depois do trabalho, ou então nos finais de semana. E aí no final de semana tinha uma coisa interessante, porque na minha época tinha algo que a gente chamava da síndrome do fantástico. Domingo à noite, né, começava o Fantástico, ali pelas 8 horas mais ou menos, eu já começava a me sentir mal. Dava um aperto no peito, já dava um enjoo na barriga, porque eu sabia que na segunda-feira eu ia ter que me arrastar ia começar mais uma semana de sofrimento no meu trabalho. Hoje talvez seria mais certo falar a síndrome da Netflix, né? Porque a gente assiste muito mais série do que o Fantástico especificamente. Mas o sentimento talvez seja o mesmo. Porque vai chegando o domingo à noite, você já sabe que segunda-feira você tem que ir para o teu trabalho e isso não te traz mais prazer nenhum. Então esse é o segundo ponto para você prestar atenção. Você não sente mais prazer naquilo que você faz, nem no ambiente onde você está desenvolvendo esse trabalho. E o terceiro ponto, que é o mais perigoso de todos: você vive estressado e ansioso. O que acontece? Quando a gente não gosta mais daquilo que a gente faz, quando a gente não está mais feliz no ambiente, o nosso corpo ele vai jogando adrenalina e cortisol na nossa corrente sanguínea. Isso são os hormônios do estresse, né? E faz com que você se mantenha em alerta o tempo inteiro. E a gente não foi feito para isso, tá? A gente foi feito para ter picos de alerta em momentos de tensão, de perigo e tal, e depois relaxar. Quando você está numa situação dessa, trabalhando em algo que você não quer mais, numa formação não, mas numa empresa ou numa profissão que não te dá mais prazer, você está sempre com um pico alto de adrenalina e cortisol no sangue. O que isso acontece? Isso começa a afetar a tua saúde, porque diminui tuas defesas naturais. Aí você começa a ficar gripado sempre, coisa que você não tinha antes, você começa a aparecer uma alergia que você nunca teve. Esses são os primeiros sinais de que algo pior vem por aí. Hoje, eu olhando para trás, da maneira como eu me sentia naqueles 10 meses lá que eu levei para sair do meu trabalho, eu vivia, ou eu dormia muito e não me sentia descansado, eu já estava cansado, ou eu tinha insônia, eu tinha dor de cabeça frequente, eu tinha sensação de queimação no estômago. Hoje, se você pesquisar no Google, você vai ver que são sintomas de um pré-burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, quando o teu corpo perde arrego nessa situação de estresse permanente, tá? E eu estava indo por esse caminho. Graças a Deus,
eu saí antes e nada demais aconteceu. Mas se você está se sentindo assim, preste atenção, porque você pode estar se encaminhando para algo mais sério. Primeiro procura um médico, né? E depois olha com mais carinho para essa mudança. E quando eu falo nessa mudança, que eu falei aqui no vídeo, você largar o que você faz hoje, né? Deixar a tua profissão atual, não é chutar o balde, gente, tá? É fazer um planejamento. Como eu falei antes, eu levei 10 meses para fazer isso. Por quê? Porque primeiro eu descobri o que eu queria fazer, depois eu me preparei para isso. Na época eu fiz a primeira transição de carreira para virar coach de carreira, que eu sempre fui apaixonado por desenvolvimento pessoal, e eu fiz disso uma profissão durante 2 anos. Então eu fiquei 1 ano fazendo formação, curso, estudando, me dedicando para estar pronto a atuar nessa nova profissão. E aí depois sim, depois de 2 anos, eu fiz a transição final para virar copywriter, que eu sou até hoje, graças a Deus, e amo o que eu faço. A escrita mudou a minha vida. Mas quando eu falo para você deixar o que você está fazendo hoje, é com planejamento. É você fazer isso com total segurança, para não deixar os boletos em aberto, para você ter tranquilidade para fazer essa mudança. E eu tenho uma aula onde eu te mostro exatamente o passo a passo para você fazer isso, de maneira tranquila, tá? Sem chutar o balde. E eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo para você ir lá e assistir essa aula, porque ela vai te dar clareza dos passos que você precisa fazer para começar a largar o que você faz hoje, começar a ter um plano B, que você pode fazer inclusive nas suas horas vagas, tá? E no final de semana, porque ele é bem tranquilo, você vai ver lá na aula que ele é bem tranquilo de aplicar, e aí você vai, aos pouquinhos, trabalhando como redator, já tendo seus primeiros resultados financeiros e planejando essa mudança profissional para você ter mais qualidade de vida, mais saúde, mais tempo, tudo aquilo que está faltando hoje para você, beleza? Curtiu? Então beleza, coloca aqui para mim para eu saber. E se ficou alguma dúvida também comenta aqui embaixo que eu respondo para você. E a gente se vê no próximo vídeo.